O que eu vou te mostrar aqui, talvez você já tenha sentido, mas nunca parou para olhar de verdade. Me responde uma coisa: você já travou do nada, sem motivo claro, sem aviso, sem entender o que aconteceu? Você estava normal, falando, pensando, indo e de repente alguma coisa muda. O seu corpo pesa, a sua fala some, sua cabeça não responde. É como se alguém tivesse puxado um freio aí dentro e você tenta reagir. Tenta continuar, disfarçar, voltar ao normal, mas não volta. E quanto mais você tenta, mais travada fica. E o pior não é isso. O pior é que você não entende, não faz sentido, porque às vezes acontecem coisas pequenas. Uma conversa simples, uma decisão boba, um momento que não deveria ser difícil, mas é. E você sente. Na hora você sente. Alguma coisa ali muda, só que você não sabe explicar. Então você começa a pensar: o que tem de errado comigo? Por que eu sou assim? Por que eu não consigo agir como as outras pessoas? E sem perceber, você começa a se observar demais, se cobra, começa a se controlar demais e tenta evitar isso para não travar. Tenta prever, tenta se preparar, mas deixa eu te falar uma coisa bem direta. Isso que você chama de travar não é fraqueza, não é falta de controle e nem é algo aleatório. Se você presta atenção, isso não acontece sempre. Não é em todo lugar. Não é com qualquer pessoa, não é com qualquer situação. Tem momentos específicos, em contextos específicos. Tem gatilhos que você ainda não percebeu. E enquanto você continua tentando resolver à força, isso continua acontecendo. Porque não é na força que isso muda. Então presta atenção nisso agora. Quando foi a última vez que você travou? Onde você estava? Com quem? O que estava acontecendo segundos antes? Porque não começa do nada. Parece que começa do nada, mas não começa. E é exatamente aqui que quase todo mundo se perde. Porque tenta resolver o sintoma, mas não olha para o que ativa. E enquanto você não entende isso, você continua vivendo a mesma sensação. Aquela sensação de perder o controle, de não responder, de não conseguir ser quem você sabe que é. E eu sei, isso cansa, isso frustra, isso faz você duvidar de você mesmo. Mas fica comigo, porque o que você está chamando de travamento é só superfície. Tem algo que acontece antes. E é isso que ninguém te mostrou ainda. E hoje você vai começar a enxergar. Meu nome é Rosimeire, sou neuropsicóloga e antes de qualquer coisa, lembra disso. Seu corpo só precisa lembrar que está seguro. Então, fica aqui comigo um momento. Agora presta atenção nisso, porque talvez você nunca tenha organizado isso desse jeito. Isso que você está sentindo não acontece só quando você trava. Isso começa antes, bem antes. É sutil, quase imperceptível, mas está lá. É aquele momento em que você começa a ficar diferente, sem saber explicar por quê. O corpo muda primeiro, fica mais pesado, mais tenso, a respiração sempre muda.
O olhar muda, a energia muda e a sua cabeça começa a acelerar, não com clareza, com ruído, pensamento em cima de pensamento, que te faz tentar entender, tentar prever, tentar se ajustar, e nesse momento você ainda funciona. Ainda fala, ouve, ainda está ali, mas por dentro alguma coisa já saiu do lugar e você tenta manter, tenta sustentar a versão de você que estava antes. Tenta continuar sendo leve, tenta continuar sendo natural, tenta não demonstrar, só que o corpo já não está mais junto. E aí começa um esforço, e é um esforço silencioso de se manter presente, de continuar respondendo, de não travar. E quanto mais você tenta sustentar, mais artificial fica. Fica pesado, sempre mais difícil, até que chega o ponto em que não dá mais e aí você trava. Não porque começou ali, mas porque você já estava sendo puxada há alguns segundos ou minutos antes. E é por isso que parece que é do nada, mas não é. É um processo, só que rápido, automático e sem consciência. E talvez você nunca tenha percebido isso, porque sempre olha só para o final, para o momento em que você trava, mas o travamento é só o último estágio. E se você só tenta resolver o final, você nunca muda o processo. Então você começa a observar isso. Quando você sentir que algo mudou, mesmo que leve, não ignora, não empurra, não tenta corrigir rápido, porque é exatamente aí que começa. E tem mais uma coisa: isso não acontece com qualquer pessoa e nem com qualquer lugar. Se você for honesta, tem padrões. Tem situações em que você fica mais solta, mais natural, mais você. E tem outras em que seu corpo muda completamente, mesmo que nada grave esteja acontecendo. E isso confunde porque racionalmente não faz sentido, mas o corpo não funciona na lógica. Ele funciona por registro, por associação, por memória. E enquanto isso não fica claro, você continua a tentar se ajustar por fora, quando na verdade o movimento acontece por dentro. E é por isso que você sente. Sente que está sempre tentando se organizar, mas nunca consegue manter. Porque não é sobre manter, é sobre entender o que ativa. E enquanto isso não é visto, o padrão continua do mesmo jeito. E você quer uma virada de chave? Aqui no primeiro comentário do nosso encontro tem um link que te leva a algo muito especial. Então agora presta atenção nisso, porque o que eu vou te contar muda completamente a forma como você se vê. Isso que você chama de travar não é falta de força, não é falta de controle e não é porque você não consegue. Isso é o seu corpo que entra em proteção. E talvez ninguém nunca tenha te explicado isso desse jeito. O seu corpo não está te sabotando, ele está tentando te proteger. O problema é que ele está protegendo você de algo que não é mais um perigo real, mas que em algum momento foi registrado como se fosse. E quando algo no presente lembra esse registro, mesmo que de forma leve, mesmo de que você não perceba, o corpo reage.
Ele não analisa, não compara, não questiona. Ele reage. E a forma mais rápida de proteção não é te fazer agir melhor, é te fazer parar, reduzir, diminuir, congelar. Porque para o corpo, parar ainda é mais seguro do que errar, do que se expor, do que se colocar. E é por isso que você trava. Não porque você não consegue continuar, mas porque o seu corpo entendeu que continuar naquele momento não é seguro. E isso muda tudo, porque enquanto você acredita que o problema é você, você tenta se corrigir, se forçar, se ajustar, se controlar. Mas quando você entende que isso é uma resposta automática, você para de se atacar e começa a observar, e só isso já começa a mudar o padrão. Porque você sai da briga e entra na compreensão. E deixa eu te falar uma coisa direta. Quanto mais você se esforça, quando você está ativada, pior fica. Porque para o corpo, forçar é sinal de risco. Então ele trava mais. E é por isso que você sente que quanto mais tenta sair disso, menos consegue. Não é falta de capacidade, é o sistema de proteção que fica mais intenso. E enquanto isso não fica claro, você continua repetindo com a tentativa de resolver da mesma forma e tendo o mesmo resultado. Mas agora você já tem uma peça diferente. Isso não é sobre você ser fraca. Isso é sobre você estar ativada. Agora eu vou te mostrar uma coisa de um jeito simples. Sem complicar. O seu corpo funciona por associação, não por lógica. Ele não analisa a situação como você analisa. Ele reconhece padrões. Reconhece sensações, ambientes, formas de interação, tons de voz, olhares, climas. E quando algo no presente se parece com algo que já foi registrado como desconfortável ou ameaçador, ele ativa, mesmo que hoje não seja perigoso, mesmo que racionalmente você saiba disso. O corpo não espera você entender, ele reage antes, e isso acontece muito rápido, às vezes em segundos, às vezes em pequenos sinais. Um detalhe, uma frase, um olhar, um tipo de silêncio e pronto. O sistema ativa e quando ativa ele muda 3 coisas principais: seu corpo, sua atenção e sua capacidade de ação. O corpo fica mais tenso ou mais pesado. A atenção sai do presente e vai para dentro. E tenta prever, tenta controlar, tenta entender e a ação diminui. Você começa a responder menos, se movimentar menos, se expressar menos e isso vai crescendo até o ponto em que você sente, agora eu travei. Mas o travamento não começou ali, ele só ficou visível ali. E é por isso que parece que você perde o controle. Porque quando você percebe, o processo já está avançado. E tem um detalhe importante. Isso não acontece com qualquer coisa. Tem padrões, contextos, pessoas. Tem situações específicas que ativam isso com mais facilidade. E talvez você nunca tenha parado para mapear isso, porque sempre focou no resultado, no travamento, e não no caminho até ele, mas é no caminho que está a chave. Porque quando você começa a perceber os primeiros sinais, você ganha espaço. Antes do travamento completo,
E esse espaço é onde a mudança começa. Não é no momento em que você já travou, é antes, quando o corpo começa a sinalizar de forma mais sutil e quase todo mundo ignora isso, porque ainda dá para continuar, ainda não está tão ruim. Só que é realmente aí que o processo está começando. E quando você ignora essa fase, você só encontra o problema lá na frente, quando ele já está mais intenso e mais difícil de manejar. Então guarda isso. Não começa no travamento, começa antes. E é esse antes que você vai começar a enxergar. Agora eu quero que você pare um segundo e seja honesta com você. Isso acontece com todo mundo, ou tem pessoas específicas em que você muda completamente? Tem ambientes em que você fica mais travada? Tem situações em que seu corpo reage mais rápido? Porque se você olhar com muita atenção, isso não é aleatório. Tem um padrão, uma repetição. Tem lugares onde você se sente mais à vontade e outros em que você precisa se controlar o tempo todo. Tem pessoas com que você flui e outras em que você mede cada palavra, cada reação, cada expressão e isso cansa. Porque parece que você precisa estar sempre ajustando, sempre calculando e sempre tentando não errar. E deixa eu te perguntar uma coisa direta. Quando você trava, é mais sobre o que está acontecendo fora ou sobre o que pode acontecer se você se expor? É mais sobre o momento ou sobre a consequência que você imagina? Porque às vezes não é o que está acontecendo, é o que pode acontecer. É o que você acredita que pode acontecer. E isso ativa tudo. E aí você trava. Não porque o momento exige, mas porque alguma parte sua já está antecipando o risco. Rejeição, erro, julgamento e perda. E mesmo que isso não aconteça, o corpo já reagiu como se fosse acontecer e isso muda tudo. Muda porque agora a pergunta deixa de ser por que eu travo e passa a ser o que dentro de mim está ativado nesses momentos. O que esse ambiente, essa pessoa, essa situação representa para mim. Porque enquanto isso não fica claro, você continua a viver isso como se fosse do nada, como se fosse falta de controle, como se fosse um problema seu, quando na verdade é um padrão. E padrão pode ser visto. E quando é visto, começa a mudar. Então não tenta resolver isso agora, não tenta corrigir, não tenta se controlar, só observa. Porque a maioria das pessoas vive isso no automático. Mas você já começou a sair disso, no momento em que começa a enxergar. Então, talvez o problema nunca tenha sido você não conseguir. Talvez o problema seja você estar tentando resolver isso do jeito errado, tentando agir quando o corpo já não está disponível, tentando se forçar quando já está ativada, tentando controlar algo que não responde ao controle. E isso muda o ponto completamente, porque se não é na força, não é na cobrança, não é na tentativa de dar conta, talvez seja em outro lugar, um lugar que você não foi ensinada a olhar, que é o momento em que isso começa antes de travar, antes de perder a resposta, antes de tentar compensar aquele instante pequeno em que o corpo muda e quase ninguém respeita isso.
quase ninguém para, quase ninguém escuta, porque ainda dá para seguir, ainda dá para empurrar, ainda dá para fingir. Só que é exatamente aí que o processo acontece, e quando você começa a perceber isso, você não precisa mais lutar contra o travamento. Você começa a entender o caminho até ele. E isso muda a relação que você tem com você, porque você sai da cobrança e entra em contato. Você para de tentar se corrigir o tempo todo e começa a se observar com mais precisão. E isso não é fraqueza, isso é inteligência emocional de verdade. Não é sobre reagir melhor, é sobre perceber antes, é sobre não ignorar o que já acontece. E aos poucos, isso vai abrir um espaço pequeno no começo, mas suficiente para você não ir direto para o travamento. E é nesse espaço que as coisas começam a mudar, não porque você virou outra pessoa, mas porque você parou de se atropelar e começou a se perceber. Então guarda isso com você. Você não trava porque não consegue. Você trava porque o seu corpo tenta te proteger. Tenta proteger de algo que em algum momento foi registrado como risco, mesmo que hoje não seja. E enquanto isso não fica claro, você continua tentando se ajustar por fora, quando na verdade o movimento está acontecendo por dentro, e isso cansa. Cansa você de tentar se manter, de tentar responder, cansa de tentar ser quem você sabe que é e não consegue sustentar. Mas talvez hoje, pela primeira vez, você tenha olhado para isso de outro jeito, não como falha, mas como sinal, não como fraqueza, mas como proteção. E isso já muda alguma coisa, porque você para de se atacar e começa a se observar. E quando você começa a se observar com esse nível de clareza, o automático começa a perder força, não de uma vez, não rápido, mas começa. Então, não tenta resolver tudo agora, não tenta sair disso à força. Só começa a perceber quando o corpo muda, quando algo ativa, quando o processo começa. Porque não começa no travamento, começa antes. E agora você já sabe onde olhar. E tem coisas que você até consegue perceber sozinha, mas tem travessias que não foram feitas para você atravessar sozinha. Obrigada por estar comigo até aqui. E todo domingo o Corpo Sabe vai te trazer uma nova clareza para que você possa seguir em frente.